A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão entrando aqui neste vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que a palavra de Deus venha falar ao coração de vocês neste dia. A palavra de hoje é sobre a parábola do semeador, que se encontra em Mateus capítulo 13. Que você possa meditar nesta palavra e possa se sentir alimentado pela palavra de Deus, onde vai nos dizer assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos a cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando para a multidão. Diz que Jesus ele estava em casa e ele saiu para ir para a praia falar a palavra de Deus para o povo. E a Bíblia diz que ele se assentou-se à beira-mar e grande multidão se reuniu perto dele para ouvir a palavra de Jesus. E Jesus falava para o povo por parábolas, pois na Bíblia Jesus falou muito por parábola para o povo. O que é parábola? Parábolas são palavras usadas para fazer uma comparação entre uma coisa e outra. Porque muitas vezes, se você disser a palavra do jeito que ela é, às vezes as pessoas não vão compreender. Quando você fala por parábola, as pessoas entendem. E aqui a parábola do semeador diz que o semeador ele saiu a semear a semente. Quem é o semeador? O semeador é uma pessoa. Quem é a semente? A semente, quem mora no sítio, né? Como eu sou do sítio, a gente sabe que tem semente de feijão, semente de milho. E quando é o tempo de semear essas sementes, o que é que a gente faz? A gente prepara a terra, a gente prepara o solo e a gente vai semear essa semente. Coloca lá a semente do feijão, a semente do milho, e essa semente começa a brotar, começa a nascer e começa a dar os frutos. Na questão do milho, né? Cada pé de milho dá 2, 3 espigas de milho, né? O feijão dá várias vagens de feijão, vagens de feijão, e tudo isso através de semente. E aqui a Bíblia diz que Jesus, falando, né, sobre a semente, diz que quando o homem, o semeador, saiu a semear, uma parte, né, da semente caiu no meio do caminho, ou seja, à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Ou seja, ele não colocou em um local apropriado para que essa semente viesse nascer, viesse produzir. Porque para que se possa nascer uma semente é necessário ter o quê? Um preparo. Tem que colocar ela no sítio, a gente chama buraco, cova, né? Para plantar ou semear essa semente, coloca lá e coloca barro, terra, né? Areia por cima, para que a semente fique ali guardadinha, fique germinando e ela venha a nascer. Mas aqui, Jesus falando na parábola, diz que o homem, né, o semeador que foi semear, quando ele saiu para semear, ele semeou na beira do caminho, ou seja, em um local desapropriado. E veio as aves e comeu. E a Bíblia diz que a outra parte caiu, né, em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Em um solo muito duro, né? Ele não teve profundidade, né, para ficar ali germinando por mais tempo, foi e nasceu rápido. Mas diz que saindo o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Ela secou rápido, pois
ela não tinha raiz profunda no solo, pois ela não conseguia, né, descer mais a sua raiz mais profunda, porque o solo ele era duro, ele não era apropriado para semear aquela semente. E aqui diz que outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, os espinhos, né, vieram mais forte do que aquela planta que saiu daquela semente e sufocou aquela plantinha e ela morreu sufocada. E diz que, enfim, outra caiu na boa terra, naquele solo fértil que produz. E a Bíblia diz que essa que caiu em boa terra, ela deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, cada pé que se nasceu produziram aí 60 sementes, 100 sementes, 30 sementes. Por quê? Porque nasceu em uma boa terra. Aí ele agora começa a explicar, né, como é que é o processo dessa parábola do semeador. Aí diz assim: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Entendei-vos, pois, a parábola do semeador, e não a compreendeis. E não a compreendes. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui é Jesus explicando, né, a parábola do semeador. Diz que aquele que foi semeado à beira do caminho são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem. E logo vem o maligno e as arrebata, ou seja, tira a palavra do seu coração, tira a palavra da sua mente. E diz aqui que a que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muito interessante essa parte do que caiu em solo rochoso, né? São aquelas pessoas que ouvem a palavra e logo aceitam. Porque a Bíblia diz que a gente tem que examinar tudo. Tem pessoas que não examinam, tudo que vem a ele recebe de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que examinai tudo e retende só o que é bom. Aí ele diz que ouve a palavra, logo a recebe, mas também não tem firmeza. Por quê? Porque ele foi semeado em um solo duro, que muitas vezes vem a aflição da vida, vem a angústia, e por causa disso ele logo fica escandalizado, ele logo se desanima, ele logo desiste, não tem firmeza na presença do Senhor, essas pessoas. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, né, pessoas que ouvem a palavra, mas elas ficam muitas vezes fascinadas, né, pelas coisas do mundo, pela riqueza, pelo que o mundo tem a oferecer, pois não vamos ser hipócritas, né, irmão? Porque o mundo ele tem muitas coisas boas para nos oferecer. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem que parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Porque servir a Deus é sofrimento, porque a Bíblia diz: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é tomar as aflições da vida, porque a Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflições. E às vezes a gente quer viver só na abundância, mas a Bíblia diz que no mundo a gente também tem aflição, no mundo a gente também tem luta, a gente tem dificuldade, mas com Jesus a gente é mais do que vencedor. E a Bíblia diz aqui também que o que foi, né, semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um.
Ou seja, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e que coloca em prática, que ela compreende aquilo que ela ouviu, que ela começa a dar fruto, ela começa a produzir fruto porque ela ouviu a palavra de Deus, ela compreendeu a palavra de Deus e ela guardou a palavra de Deus em seu coração. Que neste dia Deus venha falar profundamente com cada um de vocês, que a semente que a gente esteja semeando seja uma boa semente, uma semente que venha produzir bons frutos, ou seja, uma palavra, né? Porque nós, como pessoas que venhamos semear palavras, falar palavras que sejam palavras boas, palavras que venham produzir bons frutos para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes tem pessoas que não produzem bons frutos, não têm boas palavras. E essas palavras muitas vezes sufocam, agridem, deixam outras pessoas angustiadas. Mas que nós, neste dia, possamos ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, se sentir alimentados pela palavra de Deus, fortalecidos e sermos boas pessoas que produzem bons frutos. Porque o que é que a Bíblia diz em Deuteronômio? Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai ser abençoado, tanto no campo quanto na cidade. Tudo que a gente for produzir será bem-aventurado, ou seja, a gente será abençoado em tudo. Por quê? Porque a gente obedece a palavra de Deus, porque a gente pratica a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, a gente tem que meditar na palavra de Deus e a gente tem que praticar a palavra de Deus em nossas vidas, ou seja, a gente tem que viver pela palavra de Deus. E esta é a palavra de hoje. Seja um bom semeador de boas sementes, porque Deus, Ele está pronto para lhe dar bons frutos em sua vida. Creia nesta palavra e seja abençoado pela palavra de Deus.